Os séries originais com Evaristo Costa volta daqui a pouco, porque a gente entrevista agora, com exclusividade, o advogado Frederic Wassef. Doutor Frederic, boa noite, muito obrigado por estar aqui conosco na CNN. Doutor Frederic, na quinta-feira, pela manhã, uma operação do Ministério Público do Rio de Janeiro, executada pela Polícia de São Paulo, ajudou a responder o que milhões de brasileiros se questionavam há meses. Onde está Queiroz? Ele estava em um imóvel seu, em Atibaia. Por quê? Boa noite. Boa noite, Caio. Agradeço a CNN por esse espaço para podermos restabelecer a verdade real e poder dar algumas informações sobre esse episódio. Antes de mais nada, Caio, eu quero já adiantar o seguinte. Sobre esta pauta, sobre este ponto, sobre Fabrício Queiroz em uma propriedade minha, embora eu adorasse poder explicar o todo, na íntegra das informações do A ao Z, hoje, momentaneamente, eu sou impedido por uma questão de sigilo profissional, por uma questão de ética profissional, por eu, como advogado, não poder estar antecipando estratégias em entrevista e televisão, e não tem como eu falar sobre este fato isolado sem eu trazer à baila todo enorme e complexo contexto para explicar da presença dele lá. Então, já deixo bem claro para as suas possíveis perguntas que, infelizmente, eu não vou hoje, momentaneamente, poder responder na íntegra, mas vou adiantar parcialmente algumas coisas e vou dar algumas informações, ok? Ok, doutor, só uma questão relacionada ainda a Queiroz. Ele estava lá havia dias ou meses ou apenas aquele dia? Então, a própria CNN, no dia dos fatos, com toda a polícia, Ministério Público, eu vi na televisão. E eu convido a qualquer um, até gostaria, se for possível, Caio, que você traga essa imagem hoje aqui na tela e veja o que aconteceu quando uma jornalista dos senhores, da CNN, entrevistou o caseiro, a pessoa que estava lá na casa, na hora, de forma espontânea, o que ele disse? Fazia pouquíssimos dias que Queiroz havia estado ali naquela casa. Então, o que nós temos, Caio, na verdade é um fato. Queiroz naquela localidade, naquele dia, e a ocorrência da prisão. Isso é um fato. Agora, o que aconteceu comigo, advogado, e nessa situação? De forma irresponsável, de forma assodada, de forma muito irresponsável, o Brasil criou uma história que ele está automaticamente, esse fato isolado, Queiroz preso dentro de uma propriedade minha, isso se transformou em Queiroz reside lá há mais de um ano, eu estava escondendo Queiroz e uma série de conotações terríveis, caluniosas e criminosas. Vamos agora restabelecer a verdade real. Então, por favor, doutor, o Queiroz estava lá havia muito tempo, havia poucos dias, e por que Queiroz estava lá? Então vamos lá, conforme eu te disse, eu não vou poder te dar muitos detalhes, mas é o seguinte, eu não sei exatamente quantos dias, eu não falo com Queiroz, eu não tenho telefone do Queiroz, eu nunca telefonei ao Queiroz, eu nunca mandei mensagem, troquei mensagem ou recebi mensagem. Eu não tive nenhum contato direto com Queiroz via telefone, e-mail ou qualquer outro meio de comunicação. Portanto, essa ida dele lá, eu não sei te explicar que dia que ele chegou exatamente, nem que dia ele saiu. Mas eu vou afirmar uma coisa. Afirmar que ele mora lá, que ele reside lá, que ele está lá há mais de um ano, é uma mentira. Não podemos confundir fatos distintos, trazidos fora do contexto para transformar em uma história. Para nós entendermos melhor o que eu estou dizendo, eu tenho aqui na minha mão a decisão do juiz do Rio de Janeiro que decretou a prisão preventiva. O áudio... Me escuta, Caio? Sim. Tá. Aqui eu tenho ela aqui também. Ah, ótimo. Então, sim. Ótimo. Então, nós temos a decisão da prisão preventiva do Rio de Janeiro. Eu mostro isso porque isso já está público. Já está na imprensa. Eu não estaria mostrando porque o processo encontra-se em segredo de justiça. Mas já que é público e todo o Brasil e a imprensa tem, foi amplamente divulgado em todos os canais de televisão, esse pedaço eu posso aqui trazer para explicar. Então, vamos lá. Em primeiro lugar... A primeira pergunta que eu faço, vamos a algumas preliminares.
Queiroz, do dia que iniciou a investigação, desde janeiro de 2018 até a presente data, eu vou perguntar e responder. Ele é indiciado? Não. Ele é denunciado? Não. Ele é réu em ação penal? Não. Ele é testemunha? Não. Qual é o status de Fabrício Queiroz na atual data? Ele é um homem como qualquer um, como o senhor que me entrevista. Portanto, não há que se falar em crime de obstrução de justiça ou qualquer coisa semelhante. Eu poderia sim, se quisesse, conhecer o Queiroz, conversar com o Queiroz, andar no shopping com o Queiroz, até mesmo advogar para ele, se eu assim entendesse, porque não haveria conflito. Doutor, nessa decisão que o senhor tem, de 36 páginas do juiz Itabaiana, em diversos momentos são mencionados diálogos, inclusive que apontam a existência de obstrução de justiça do Fabrício Queiroz. Bom, já vamos lá. Deixa eu primeiro responder a sua primeira pergunta e estabelecer isso aqui. Fabrício Queiroz não estava escondido e eu não estava escondendo por um motivo simples. Primeiro, nunca esteve procurado, nunca esteve foragido, não existia nenhuma prisão decretada. Ele sequer era procurado ou sequer foi solicitada a sua presença no Ministério Público ou durante essas investigações. Doutor, se ele não estava lá, me desculpe, se ele não estava lá, onde ele estava no período todo anterior em que o Brasil todo se perguntava onde está Queiroz? Vamos lá. O Brasil todo perguntar, ou a imprensa toda perguntar, é uma coisa. E isso não compete a mim. Eu não sou casado com o Queiroz. Eu não tenho que saber aonde ele estava, a rotina dele, quando ele entrava. O senhor não sabia onde ele estava? É óbvio que não. Veja bem, Queiroz, eu vou dar uma informação. Por exemplo, agora, recentemente, antes da prisão, vai aí, ele estava no Rio de Janeiro. Quando as investigações avançarem e pegarem o celular dele pela Herb, vão saber que ele estava no Rio de Janeiro nos últimos 50 dias. E vão saber quando ele chegou na cidade de Atibaia. E vão saber que eu também não sabia dessa data, e muito menos que ele chegou lá nessa data. Agora a questão é outra, Caio. A questão que nós estamos tratando não é aonde está Fabrício Queiroz. Vamos ao início. Quando tudo se iniciou, em dezembro de 2018, para 2019, houve o início deste procedimento investigatório criminal a nível nacional que foi público nas redes de televisão. Todas as vezes que o Ministério Público do Rio de Janeiro solicitou a presença do Queiroz, intimou o Queiroz, ele nunca deixou de comparecer, ele nunca deixou de atender às intimações. Tocando nesse tema, só um minutinho que eu já vou... Na página 95 da decisão judicial, eu vou ler aqui embaixo. Há ainda outra questão. O investigado Fabrício Queiroz, depois de não comparecer a diversos depoimentos marcados e remarcados no fim do ano de 2018, alegando necessidade de submeter uma cirurgia na cidade de São Paulo, não foi mais encontrado após receber alta do hospital. Está aqui. À época dos fatos, o que aconteceu? Quando o Ministério Público passou a intimar não só o Queiroz, mas como diversas outras pessoas, numa velocidade atípica, relâmpago, de Fórmula 1, em pleno, antes do Natal, durante o Natal, entre o Natal e o Réveillon, várias intimações para todos ao mesmo tempo, dentro do referido PIC. Hoje nós temos acesso a isso que está dentro do processo. Naquele momento, jamais Fabrício Queiroz deixou de comparecer às autoridades públicas. O seu advogado, à época dos fatos, Dr. Paulo Klein, sempre peticionou em seu nome, informando o seu paradeiro, justificando o porquê de sua ausência, comprovando com documentos fartos e robustos da sua doença grave. Nós não estamos falando de uma febre, estamos falando de câncer. E quem certificou isso foi o Hospital Albert Einstein do Morumbi. Doutor. E eu lembro, só um minutinho, Caio, eu lembro a época com que rigor, com que violência a imprensa como um todo, e mesmo as autoridades públicas do Rio de Janeiro, criavam especulações, criavam fantasias, que aquilo pudesse ser algum tipo de chincana ou manobra para Queiroz não comparecer, para ele se evadir ou qualquer coisa do gênero. E quando foi comprovado, está nos autos do processo, qualquer um que tiver acesso a esse processo vai ver, todo tipo de exame.
o laudo de biópsia, as fotos, a grave doença que acometeu Queiroz, câncer. E ele foi internado, ele foi operado, passou vários meses, isso tudo está comprovado. Aí ninguém falou. Aqueles que insinuavam que era alguma manobra, que era má fé, que alguém podia estar por detrás disso, aonde eles foram parar? Todos sumiram, percebe? Então temos que levar isso em conta. E o mais interessante, todas as vezes que Fabrício Queiroz foi procurado pelo Poder Público do Rio de Janeiro, pelo Ministério Público, jamais, nunca ele deixou de justificar, comparecer e dar todas as informações ao Poder Público. E o próprio Ministério Público e o Judiciário, à época dos fatos, assim entendeu. Tanto que após a sua cirurgia, nunca mais Queiroz foi procurado. Não existe nenhuma intimação ou nenhuma manifestação do Ministério Público procurando Queiroz, aonde ele deixou de comparecer, deixou de dizer seu paradeiro ou não atendeu uma solicitação do Ministério Público. Isso não é verdade. Mas nada disso, doutor, nos ajuda a entender por que ele foi localizado no imóvel do senhor, que é advogado da família Bolsonaro. Vamos lá. Conforme eu disse no início da nossa entrevista, hoje, temporariamente, momentaneamente, por uma questão de sigilo profissional, ética profissional, eu não posso. Porque para mim dar essas informações e explicar, eu vou ter que explicar a íntegra, do A ao Z. Sim. E se eu fizer isso, eu estarei ferindo a minha ética profissional, o sigilo profissional e estarei prejudicando a todo o processo, inclusive ao meu cliente. Sim. Então eu quero que vocês entendam e tenham paciência, porque no momento oportuno vai ser esclarecido e vai ser um prazer poder contar Sim. do A ao Z o porquê que ele foi lá. Só resgatando hoje, uma informação que o senhor já nos deu, que o senhor não... Primeiro que ele não estava lá todo esse tempo e que o senhor não sabia que ele estava lá. É isso? Ou eu entendi errado aqui do início da nossa conversa, doutor? No dia de sua prisão, exatamente nesse dia, eu não sabia que ele estava lá. Repito, porque eu não falo com Queiroz, eu não telefono para o Queiroz, eu não troco mensagem de telefone com o Queiroz. E em breve, quando o Queiroz foi preso, pegaram 3 celulares dele, o que tudo consta. Vai ter a quebra de sigilo e todos vão ver que eu jamais tive qualquer contato telefônico com o Queiroz. Aí se você me perguntar, mas como o Queiroz chegou lá? Como você sabe ou não sabe? É uma via transversa para o nobre jornalista me fazer a mesma pergunta que eu já disse no início, que por questões éticas, de sigilo e de pauta processual, infelizmente eu estou impedido neste primeiro momento de falar. Mas saiba que no momento oportuno vai ser um grande prazer explicar na íntegra toda essa história e o porquê. A outra coisa, o fato, qual é o fato? O fato é uma pessoa em uma propriedade minha, naquela data e foi preso. Esse é o fato. O que transformaram isso? No que transformaram isso? Este fato virou o seguinte para o Brasil. E eu tendo o meu nome, a minha imagem e a minha reputação sendo destruída a nível nacional. Fake news que eu estou sofrendo desde o dia da prisão até hoje são incontáveis. As matérias midiáticas irresponsáveis e algumas criminosas. Fake news, calúnia, difamação, entre outros crimes, que eu sou a vítima. Vamos aos fatos. O que o Ministério Público do Rio está aqui? O fato dele estar na minha casa numa data foi divulgado para a imprensa. 2 situações, que ele estava escondido e que eu estou escondendo e que ele reside lá há mais de 1 ano. É isso que foi divulgado para a imprensa, certo? Eu convido todos e o Brasil agora, na decisão, na página 96, aqui vai ter tudo a que as sérias e profundas investigações trouxeram para que estas afirmações irresponsáveis fossem divulgadas para o Brasil, querendo destruir a minha imagem. Então preste atenção, nós temos 1, 2 folhas e 3 folhas. Encerrou, acabou, não tem mais nada. Página 96, 97 e 98. E os senhores sabem o que tem aqui? 3 fotinhos de WhatsApp e meia dúzia de mensagem trocada de WhatsApp. Acabou, mais nada. Acabou. Eu pergunto, isto aqui justifica ou faz alguém fazer uma afirmação nessa categoria? Ele mora há 1 ano e ele está escondido? Agora o senhor disse que ele estava no Rio. Só para eu concluir. Que ele estava no Rio de Janeiro. Tudo bem, mas eu preciso concluir uma coisa. Queiroz nunca esteve escondido.
E não haveria por que eu, ou quem quer que seja, escondê-lo. Por um motivo simples. Ninguém estava atrás do Queiroz. Queiroz não era foragido, não era procurado. Ninguém estava solicitando a presença de Queiroz em lugar nenhum. Ele não foi convocado a comparecer no processo criminal, no PIC, no procedimento investigatório criminal no Rio de Janeiro, e deixou de comparecer. É importantíssimo sabermos que jamais Queiroz deixou de comparecer quando solicitado. Sempre esteve à disposição da Justiça. Ele, à época dos fatos, não era foragido, não era procurado, não tinha prisão decretada e ninguém estava procurando ou caçando o Queiroz. Então não há que se usar o termo escondido. Escondido do quê? De quem? Quem é que estava procurando o Queiroz? Isso não existe, basta ler os autos, não é eu quem falo. Está aqui, está na decisão, está no processo. E outra coisa que é importante, não se trata de um réu, nem de um condenado, nem de um cidadão com prisão decretada, sequer é uma testemunha. Ele é uma pessoa que até o presente momento, até essa presente data, apesar de sua prisão decretada, ele não é denunciado. Portanto, ele sequer é réu em ação penal. Tudo bem, doutor, mas ele é investigado. Mas investigado é outra coisa. Ele é investigado. Eu tenho aqui, o senhor também tem a peça do Ministério Público do Rio de Janeiro e também a própria decisão da Justiça do Rio de Janeiro apontam indícios, muitos indícios, de que ele liderava uma organização criminosa dentro do gabinete, não sou eu que estou falando, são a própria decisão do juiz Itabaiana e o próprio pedido de prisão do Queiroz apontam indícios de que ele liderava, é assim que está aqui nesses documentos que o senhor tem também, liderava uma organização criminosa dentro do gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro. Isso está nas peças e o senhor teve acesso a elas também. Então não é que ele não era foragido, deixou de comparecer, ele é investigado. E tudo isso não elimina o fato dele ter sido encontrado no imóvel do senhor, que advoga para o Flávio Bolsonaro, que é filho do presidente. Certo. Conforme eu disse, sobre essa pauta, por hora eu não posso me manifestar, mas no momento oportuno isso vai ser esclarecido. Vamos distinguir bem as coisas. Não é só o Queiroz que é investigado. Em tese, todos são averiguados / investigados. Mas há uma diferença gigantesca entre ser averiguado e investigado, de ser indiciado, denunciado e, consequentemente, réu em ação penal. Portanto, esse não é o status. Esse não é o status do Queiroz. Então, ele, a nível técnico, jurídico falando, o status dele, Caio, é o mesmo que o seu que me entrevista. Ele nada deve ao Brasil nem à justiça. Então, nada impede que eu ou qualquer outra pessoa fale com ele. Não existe crime de obstrução de justiça. Eu vi aqui mesmo na CNN inúmeras autoridades, inclusive os senhores entrevistaram uma procuradora da República, que nesse caso em tela ela falou, não há qualquer crime, qualquer ilícito do Queiroz ter sido encontrado na casa do Frederic. Vários advogados criminalistas estão dizendo isso. O Conjur tem uma matéria nesse sentido. Grandes nomes da advocacia criminal do Brasil, e desde já quero agradecer a todos os meus colegas criminalistas, todos estão me dando apoio, todos estão solidários ao que aconteceu, estão entendendo que não houve qualquer irregularidade ou ilícito penal no fato de Queiroz ter sido encontrado na minha casa. E ainda que lá estivesse, por qualquer motivo que seja, que no momento oportuno eu vou esclarecer, isso não configura coação à testemunha no curso do processo, não configura cooptação testemunha, o 343 do Código Penal, ou 344, isso não configura obstrução de justiça, não configura nada, absolutamente nada. Mas eu quero fazer o seguinte, eu vou fazer aqui um exercício de raciocínio. Vamos para o lado de lá da mesa. Qual seria a intenção de uma pessoa? Vamos só imaginar, segundo as ilações irresponsáveis e as acusações infundadas que fizeram contra a minha pessoa. Qual seria o objetivo, em tese, de Queiroz estar 1 ano na minha casa? Qual seria o objetivo de alguém fazer? Supondo que fosse verdade essa fantasia irresponsável que tentaram imputar à minha pessoa. Seria beneficiar o quê ou quem? De que forma?
Então eu vou responder para você como criminalista. Fosse uma atitude leviana, houvesse na realidade o interesse de tentar conduzir ou manipular essa investigação ou beneficiar quem quer que seja de qualquer forma, eu respondo, Caio. Jamais alguém que fizesse isso permaneceria há 1 ano e 6 meses dessa investigação, que é o estado que está, e até a presente data ninguém foi ouvido. Ora, se o objetivo fosse irregular ou ilícito, atrapalhar as investigações ou praticar qualquer tipo de fraude, eu vou perguntar e quero que alguém me responda. Por que nem o Queiroz, nem a sua esposa e nem suas filhas, que são todos investigados, por que ninguém foi até o Ministério Público contar alguma versão? Por quê? Então não tem sentido essa acusação. Se estão dizendo que ele mora comigo há 1 ano, que eu pratiquei alguma irregularidade, dando a entender que houvesse algum interesse nesse sentido, então por que eu não levei o Queiroz, ou quem quer que seja, a sua família, para ser ouvido? Para prestar uma declaração ou prestar um depoimento para beneficiar quem quer que seja Flávio, seja outro. Até hoje isso não ocorreu. Então eu pergunto, Caio, qual foi o prejuízo à investigação? Qual foi o prejuízo ao Ministério Público, ao Judiciário? Qual foi o prejuízo à apuração dos fatos? Nenhum. Tanto Fabrício Queiroz como sua família sempre estiveram à disposição da Justiça, do Poder Judiciário do Rio de Janeiro e aos nobres promotores do Ministério Público. Jamais deixaram de comparecer quando solicitados ou convocados. E eu vou dar um exemplo clássico agora. Recentemente, chegou a minha informação que a Polícia Federal do Rio de Janeiro intimou a Natália, filha do Queiroz, assim como o Queiroz. E jamais eles deixaram de comparecer. Perguntem à Polícia Federal se... Doutor... Só estou dizendo o seguinte, a primeira vez, desde janeiro de 2019 para cá, que houve uma intimação, uma solicitação oficial para algum membro da família do Queiroz, foi recentemente no inquérito da Polícia Federal, que em tese estaria apurando o suposto vazamento. Pergunte à Polícia Federal se a família do Queiroz ficou inerte, deixou de responder àquela autoridade. Não, isso é uma mentira, não aconteceu. Tudo bem. Doutor, só uma observação. A mulher do Queiroz, salvo engano, ainda está foragida. Só essa observação. Mas antes, eu queria te perguntar, se o senhor não sabia onde estava o Queiroz, como o senhor sabe que ele estava no Rio de Janeiro? O senhor sugeriu aqui no começo da entrevista a quebra do sigilo do Queiroz, que será verificado que ele estava no Rio de Janeiro. Então, minha pergunta é, se o senhor não sabia, como o senhor diz aqui desde o começo da entrevista, o paradeiro do Queiroz, como o senhor sabia, tinha essa informação que ele estava no Rio de Janeiro? Caio, para eu lhe responder essa pergunta, seria a mesma coisa de eu lhe responder o que ele estava fazendo em casa. Todo o entorno da pauta Queiroz e por que ele estava na casa, temporariamente, infelizmente agora eu não posso responder, mas no momento oportuno eu vou responder. Eu não posso prejudicar o andamento do processo, quebrar o sigilo profissional. Existe uma questão de ética e não posso prejudicar o meu cliente e nem o próprio processo em si. Mas se eu estou aqui afirmando hoje a vocês, olha, estou numa televisão, ao vivo, o senhor acha que eu teria coragem de estar aqui e fazer essa afirmação? Então eu tenho algumas informações. Vamos lá, ele estava no Rio de Janeiro. Se pesquisarem pela Herb ou pelo mecanismo que eles têm, eles vão apurar. Até a véspera? Até a véspera ele estava no Rio de Janeiro? Esse detalhe eu não sei se é véspera, 2 ou 3 dias, mas eu sei que ele passou mais de 2 meses, ou 1 mês e meio, 40 dias no Rio de Janeiro. E que a saída até Atibaia que ele foi, da qual eu não sabia, porque, repito, eu não troco mensagem, não falo no celular Queiroz, eu não sabia. Mas como ele entrou no seu imóvel? É a mesma coisa. Todas as perguntas pertinentes ao Queiroz e a estada dele na minha casa, Caio, eu te peço desculpa, mas, de novo, nós vamos estar naquela pauta de, momentaneamente, eu estar impedido tecnicamente de estar abordando essas perguntas e esse tema. Mas eu quero dizer o seguinte, Caio, aqui, na decisão do juiz, da página 96 a 98, eles mostram no Brasil, eu vi isso aqui em vários telejornais, aí mostra uma foto do Queiroz, aí fala, dezembro de 2019, o Queiroz esteve na casa em Atibaia. Aí eles tiram essa fotinho, pula 6 meses, mostra uma outra foto e mostra outra ali. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando fatos isolados em datas distintas e transformando isso em uma história que ele está lá permanentemente.
Aqui não tem esses elementos. Agora tem um outro dado que eu vou dar para o senhor e que eu vou dar para o Brasil hoje. Queiroz foi operado por 2 vezes, ele foi submetido a uma cirurgia séria, teve intervenção, anestesia geral e ficou internado na Santa Casa de Bragança Paulista para uma cirurgia grande na próstata e depois em outra data, outra cirurgia. Então a relação dele com essas estadas ali tem muito que ver com uma questão de saúde. Aí se você começar a me fazer agora uma série de perguntas, mas como é que o senhor sabe? Eu não vou poder te responder, porque eu estou limitado hoje a dar algumas informações só para quebrar esta onda de fake news e mentiras que estão... Ele estava fazendo tratamento médico lá, doutor? Ficou internado por vários e vários dias na Santa Casa de Bragança Paulista. Para quem não sabe, da minha casa em Atibaia até Bragança Paulista, de carro, pela rodovia Fernão Dias, sentido Belo Horizonte, você não gasta mais que 10 minutos de carro. Eu nem poderia estar adiantando essas informações aqui, mas eu estou sendo obrigado, eu estou numa situação, Caio, muito difícil, porque eu estou, por uma questão ética de conduta profissional e sigilo, eu estou impedido de falar. Eu estou impedido de dar o todo e a íntegra das informações. Agora o senhor não avaliou... Só um minutinho. Sim. Mas ao mesmo tempo em que eu estou impedido de falar, isso é muito ruim eu não falar. Porque eu estou inclusive prejudicando outras pessoas. E o que acontece? Se eu não falo, é ruim. Se eu falo, eu tenho impedimento legal. Então, eu optei em vir à televisão e hoje falar ao vivo com exclusividade à CNN para dar algumas informações e trazer alguns fatos para mostrar que essa história, que Queiroz está escondido na casa do advogado, do presidente, de Flávio Bolsonaro, tentando dar uma conotação criminosa ou ilícita, isso é fake news, isso é mentira. O senhor não avaliou os riscos de abrigá-lo neste imóvel? Repito, eu não posso falar sobre isso, eu não sabia dessa específica data, eu soube de algumas vezes que ele esteve lá, sim, é óbvio que tem um risco, mas quando eu contar o todo, a íntegra das informações, e que inclusive tem uma questão de natureza de saúde, e do meu ponto de vista, eu que sou um sobrevivente de uma doença grave que eu tive no hospital, eu tenho uma sensibilidade muito grande com isso. E quando chega ao meu conhecimento que uma pessoa está passando por um problema grave de saúde, e se eu tomo uma decisão de permitir que ele ali se acomodasse, até por uma questão de hospedagem, de proximidade com o local, e por uma questão da preservação, para que ele não estivesse exposto, isso não quer dizer que eu falo com ele, que eu tenho contato, que eu estou cooptando ou praticando qualquer irregularidade. Eu não posso avançar mais nisso, Sim. Mas eu quero que o dia que eu puder falar, sem prejudicar o processo, nem o meu cliente, nem ninguém, eu conto a vocês e ao Brasil o todo dessa história. E os senhores verão que... O senhor soube, então, algumas vezes que ele esteve lá? Poucas vezes. Eu soube que ele esteve lá. Agora, eu não sei quando ele entrou, quando ele saiu, quanto tempo ele ficou, porque, repito, eu não tenho contato direto com Queiroz. Existem várias formas que depois vocês vão saber como eu sei e tenho acesso a essas informações. Mas ele tinha chave? Hoje, essas perguntas eu não posso responder. Eu só quero que o senhor entenda, Sim. Caio. Sim, Hoje eu estou te dando aqui com exclusividade algumas informações que ninguém da imprensa sabe. Ele foi operado, foram 2 cirurgias, passou em tratamento médico na Santa Casa de Bragança Paulista. Eu vi a imprensa brasileira de uma forma muito assodada, criando teses. Eu lembro até que é um canal de televisão, que por ética eu não vou dizer, fizeram um mapa. Olha, a casa do advogado Frederic aqui, o hospital Albert Einstein aqui, então dá uma linha de 90 quilômetros. Não teria lógica isso? Pois é. Essas pessoas que tanto julgaram, pré-julgaram para criar uma tese, para me destruir, para atingir o presidente da República, o que é que elas vão falar agora? Quando tiver a prova que ele estava internado, operando e sofrendo num hospital próximo ali. Doutor, só amarrando a nossa conversa aqui até agora, pelo que eu estou entendendo do que o senhor está nos dizendo aqui na CNN com exclusividade, Queiroz fazia um tratamento médico em Bragança Paulista e, por vezes, em decorrência desse tratamento em Bragança Paulista, que o senhor mesmo disse que demora ali 10 minutos de Atibaia até Bragança, utilizou o seu imóvel, mas o senhor não sabia que ele utilizava este imóvel enquanto ele fazia esse tratamento, o imóvel seu. Eu sabia que eles utilizavam. O que eu disse é que na data da prisão eu não sabia. Vou repetir.
Quando eu dou uma informação detalhada, eu estou dizendo, por tudo que é mais sagrado, no dia em que Queiroz foi preso, eu não sabia que ele estava lá. Para mim, ele estava no Rio de Janeiro, porque eu não falo com Queiroz, eu não telefono e não troco mensagens. Inclusive, o que eu sabia, a informação que eu tinha, é que Queiroz iria ser ouvido na Polícia Federal, iria junto com a sua filha Natália, inclusive já estava agendado. Foram intimados e foi notificada a Polícia Federal, essas informações estão lá. Nunca Queiroz deixou de comparecer quando solicitado por qualquer autoridade, seja polícia, seja Ministério Público. Então, olha a situação difícil que eu estou. Eu não posso dar o todo das informações, senão eu vou acabar revelando uma série de outras informações que eu estou impedido, tecnicamente, de falar. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que quebrar essa onda, esse tsunami midiático negativo contra a minha pessoa, com duas mentiras, duas farsas, que eu escondo Queiroz e que Queiroz era um foragido. Queiroz nunca foi foragido, nunca estavam procurando Queiroz e eu não estava escondendo Queiroz. Não podemos confundir um fato dele ser encontrado na minha casa e transformar isso já numa longa-metragem. Ah, ele mora lá há mais de um ano, ele está sendo escondido, o Frederic, advogado do presidente, aí já começam as teorias da conspiração. Sabe por que essa onda midiática? Olha o que está acontecendo, Caio. O Brasil parou um escândalo de 3 dias internacional. Qual foi a grande coisa? Um homem doente, deprimido, numa casa preso. Vamos falar um pouquinho da mega operação para prendê-lo? Isso é importante. É que ele não é apenas um homem, assim, ele é investigado, ele é amigo do presidente da República há 30, 40 anos, ele é amigo, foi abrigado no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente. E isso posto, aí que vem minha pergunta. O presidente Jair Bolsonaro ou o senador Flávio Bolsonaro sabiam que por vezes Queiroz era abrigado no seu imóvel? Eu vou responder essa pergunta, Caio, a você e ao Brasil. Nunca, jamais, o presidente da República, Jair Bolsonaro, soube ou teve conhecimento desses atos, desses fatos. Essa é minha inteira responsabilidade. E eu assumo essa responsabilidade hoje ao vivo em rede nacional de televisão. Eu omiti estas informações do presidente da República. Eu omiti estas informações do senador Flávio Bolsonaro. E mais adiante, eu sei que talvez algumas pessoas agora não acreditem nisso, mas o momento oportuno e o dia que eu puder dizer o porquê que eu omiti, eu lhe garanto, Caio, todos vão acreditar. O Flávio também não sabia de nada. Eu jamais disse para o Flávio Bolsonaro ou para o presidente da República que algumas vezes, durante um lapso de tempo, Queiroz, que morava no Rio de Janeiro, mas efetuava viagens para São Paulo, algumas vezes para Atibaia, inclusive eu sei que ele morou em São Paulo também, na região do Morumbi, próximo ao Albert Einstein. Eu tenho essas informações. O fato de eu ter algumas informações não significa que eu esteja em contato direto com Queiroz, nem que eu fale com Queiroz e nem que eu esteja cometendo qualquer irregularidade ou ilícito penal. Jamais ouvi isso. Quero repetir aqui, Caio, eu assumo toda a responsabilidade, pois jamais o presidente Bolsonaro soube qualquer informação. E eu vou repetir aqui hoje a você, Caio, algo que no último ano, se vocês pesquisarem, em inúmeras entrevistas, eu já disse isso. Quantas vezes que eu estive no Palácio do Planalto ou na Alvorada e a imprensa me perguntou o que eu tratava com o presidente. E o que eu trato com o presidente é uma pauta exclusiva, jurídica, de temas dele. E eu já disse no passado, eu não estou falando isso aqui hoje, no passado, ao longo de um ano, por inúmeras vezes eu já disse o seguinte: eu nunca tratei com o presidente Bolsonaro nada relativo ao caso de seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, nem do procedimento investigatório criminal das rachadinhas e muito menos qualquer informação de Fabrício Queiroz. Portanto, eu quero deixar bem claro ao Brasil e todos aqueles que estão apostando nessa onda, nesse tsunami de mentiras, de fake news, de calúnias, onde estão tentando me destruir. E eu sei por que estão fazendo isso. Isso é mais um ataque, é mais uma forma, mais uma estratégia para tentar atingir o presidente da República. Antes de entrar nessa seara política só, doutor, quem que autorizava o Queiroz a entrar na sua casa? Eu não vou poder responder isso também, mas basta vocês... Não tinha um funcionário lá?
Será que tinha uma chave lá? Será que o funcionário ou será que outra pessoa que autorizava? Se eu falar isso, de novo, então era o caseiro. Não, eu não falei que era o caseiro. Todas as vezes que vocês me perguntarem alguma coisa relativa a esse tema, eu vou estar impedido. Porque para eu falar uma coisa, eu vou ser obrigado a falar outra. Porque se ficar uma informação solta e fora de contexto, nós vamos ter... O senhor sabia que o Queiroz deixou de comparecer a depoimentos ali no Ministério Público, lá no Rio de Janeiro? Não, isso não é verdade. Ele sempre compareceu e sempre esteve presente todas as vezes que intimado. Eu sou advogado dos autos. Eu defendo o senador Flávio Bolsonaro e eu tenho acesso à íntegra. Todas as vezes que o Ministério Público do Rio de Janeiro intimou Fabrício Queiroz ou qualquer de seus familiares, eles compareceram, justificaram através do advogado e está tudo documentado nos autos. Jamais ele esteve procurado. 21 de dezembro de 2018 ele deixou de comparecer, doutor. 21 de dezembro, alegando questões de saúde. Ele não prestou esse depoimento. Não, então eu vou na sua linha. Não foi só dia 21 de dezembro. Várias vezes ele deixou de comparecer. De 2018 você falou, não é? Isso. Não foi só dia 21, então eu vou lhe corrigir. Foram várias vezes que em 2018 ele deixou de comparecer. Mas ele deixou de comparecer por algumas vezes. Não, mas presta atenção. Tecnicamente nós temos uma diferença. Deixar de comparecer fisicamente é uma coisa. Deixar de justificar ou explicar a autoridade e pedir autorização é outra. Se Queiroz não comparecesse, mas o seu advogado à época dos fatos, o Dr. Paulo Klein, do Rio de Janeiro, não tivesse informado as autoridades do Ministério Público com petição fartamente comprovada, com inúmeros documentos médicos do Hospital Albert Einstein Morumbi, justificando o porquê da ausência de Queiroz, aí sim você teria razão. Então eu vou até reforçar a pergunta que o senhor fez para mim. Não foi uma vez. Agora, vamos falar um pouquinho sobre essas intimações do Ministério Público, essas são interessantes. Normalmente, nessas investigações, nesses PICs, ou mesmo quando a Polícia Civil Federal intima alguém, existe uma forma padrão para o Brasil inteiro. Um cidadão recebe uma intimação na casa dele, normalmente a intimação chega, o senhor comparecer 30, 40 dias depois. E se o senhor não comparecer, demora um tempão até vir uma segunda intimação, te marcando uma segunda data. No caso Fabrício Queiroz, na época, após o presidente Bolsonaro ter sido eleito, eu vi uma velocidade, uma força-tarefa fora da curva. Vamos lembrar, vamos puxar os noticiários de dezembro de 2018 e mesmo as primeiras semanas de 2019, janeiro de 2019. Eu nunca na minha vida vi nenhum procedimento investigatório criminal, nem nenhuma investigação, nem mesmo na Lava Jato. Eu vi aquela velocidade das intimações chegarem. Sabe como é que era? Chegavam 2, 3 viaturas para intimar para a pessoa para o dia seguinte, às 14 horas. Todos eram intimados para comparecer no dia seguinte. Então vamos lá, dentro desse contexto é muito simples dizer que Queiroz foi intimado algumas vezes e não compareceu. Sim, algumas vezes, dentro de um curto espaço de tempo. E quando ele não compareceu, o seu advogado, o Dr. Paulo Klein, justificou ao Ministério Público e ao Poder Judiciário e explicou por que Queiroz não compareceu. Ele estava com grave e sério câncer. E quando foi justificado, eu cansei de ver matérias na internet dizendo que aquilo era manobra jurídica, que havia alguém por detrás e todo tipo de especulação e fake news para dizer que alguém estava pilotando, desculpa a vulgaridade da palavra, mas pilotando o Queiroz. E nós todos fomos atacados com essa pauta. Só que quando o laboratório, a patologia do Albert Einstein Morumbi, que é de maior credibilidade no mundo, não é só no Brasil, provou o câncer de Queiroz e dentro dos autos tem fotos do tumor dentro de seu intestino e de seu corpo. Quando ele foi internado no Hospital Albert Einstein, submetido a uma cirurgia, correndo risco de vida, e só para você saber, Caio, eu já tive câncer, qualquer um que tem câncer, a pessoa só vai ter uma alta mais ou menos depois de 5 a 8 anos, às vezes até 10 anos. E é uma doença terrível. Eu só não entendi, doutor, mesmo nessa questão do tratamento médico, Queiroz é do Rio de Janeiro. Ele já vinha fazendo tratamento no Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo, né, um dos melhores do Brasil, referência. Por que depois ele foi fazer um tratamento em Bragança Paulista, a 10 minutos ali do seu imóvel? Se ele é do Rio, né, o Einstein aqui é o melhor dos melhores hospitais do Brasil, que ele estava tratando lá,
Por que foi deslocado para Bragança Paulista, próximo ao seu imóvel? Eu não sei te responder essa pergunta, porque, como eu repito, eu não tenho o telefone do Queiroz, eu não falo com ele, mas tem 1000 explicações para isso. Pode ter 1000 explicações por que isso. Isso aí, no momento oportuno, o próprio Queiroz vai responder por que ele mudou de hospital. Quem sabe ele estava sem dinheiro? Quem sabe ele estava só e abandonado? Quem sabe ele estava com uma grave enfermidade e não tinha quem o suportasse ou apoiasse? Porque daqui a pouco nós vamos falar sobre esse tema também. Financiamento de Queiroz, pessoas por trás dando dinheiro. E eu sei onde se pretende chegar com isso aqui e nós vamos abordar esse tema daqui a pouco. Só estou te dando uma hipótese. Ora, Queiroz sai do Albert Einstein Morumbi para ir numa santa casa de cidade de interior? Eu não vou aqui responder, não sou advogado do Queiroz e não vou falar em nome do Queiroz, mas eu posso te dar uma das inúmeras possibilidades. Pode ser que ele estivesse com sérias e graves dificuldades financeiras e abandonado e sem contato de ninguém, sem apoio. Os senhores já imaginaram se for essa hipótese? E aí, como é que fica essa teoria da conspiração que está sendo construída com um único objetivo, de atingir o presidente da República? E a minha pessoa e meu nome sendo destruído no Brasil. Como é que ficamos? Doutor, o senhor acha que ele faz delação premiada na prisão? Eu não acredito. Eu vou te falar por quê. Para falar sobre delação premiada, vamos falar da rachadinha. Eu estou, no caso, representando o senador Flávio Bolsonaro desde junho, se eu não me engano, 6 de junho de 2019. É quando o senador Flávio assinou minhas procurações e me deu poder para atuar nessa causa. Se os senhores verem todas as minhas entrevistas, que foram inúmeras e exaustivas, eu expliquei. Porque é muito fácil a imprensa acusar o meu cliente, Flávio Bolsonaro, de líder de organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro. Os senhores sabem o que é o processo? O que tem nesse pique aqui? Eu vou explicar para o Brasil o que tem nesse pique aqui. São centenas e centenas e centenas de movimentação financeira típica. Como se fossem extratos bancários. O que é movimentação financeira típica? Ela não é crime, Caio. Se o senhor receber amanhã R$1 milhão na sua conta, ou 300 mil reais, se o senhor vender um imóvel, se a sua namorada lhe der um dinheiro, seu tio, se você ganhar na loto, quando o dinheiro entra na sua conta, qualquer coisa que fuja daquela regularidade financeira é considerado movimentação financeira atípica. Nós estamos vivendo uma nova era no Brasil. Nós estamos transformando extratos e extratos bancários de inúmeras pessoas, uma verdadeira contabilidade. Isso aqui parece mais milhões de informações matemáticas e da área de contabilidade do que um processo judicial. Pergunta nesse processo, nesse pique, o que tem de conduta tipificada no Código Penal descrita ali? O que é que o Flávio Bolsonaro fez? Qual foi o ato praticado pelo meu cliente? Não tem nada descrito ali. Tudo acontecia no gabinete dele, né, doutor? Não, aconteceu o quê? E o Queiroz retinha parte do salário de outros servidores do gabinete do deputado estadual Flávio Bolsonaro, então deputado estadual, segundo o Ministério Público. Presta atenção, o senhor acabou de falar, jornalista, o Queiroz retinha. Essa é uma afirmação. Não, nós temos dados segundo o Ministério Público, sim, né, doutor? Sim, não, tudo bem. Mesmo segundo o Ministério Público, quero deixar bem claro aqui, eu sou um fã do Ministério Público, eu tenho o máximo respeito e apreço ao nosso glorioso Ministério Público, como ao Poder Judiciário, como ao Supremo Tribunal Federal, como à nossa Polícia Federal. Eu quero deixar bem claro que eu defender meu cliente e mostrar certos pontos nesse processo, em momento algum aqui eu estou atacando a imagem ou a credibilidade dos ilustres promotores do Rio de Janeiro, do nobre magistrado, em momento algum estou fazendo isso. Eu só estou dizendo o seguinte: quando você pega um processo, uma investigação criminal, você tem uma série de elementos e conjuntos, provas, uma série de coisas. Essa investigação começou em janeiro de 2018. Até hoje não foi oferecida denúncia. Quantas vezes eu não falei nesse último ano, pela quantidade de informações que tem, pelo alarde da imprensa, por tudo o que aconteceu, se fosse tão grave assim, por que nesse último ano não ofereceram denúncia? Então, eu não estou dizendo aqui, o que eu estou dizendo é o seguinte: o que nós temos é um container de informações financeiras. Então, o fato de alguém ter tirado o dinheiro de uma conta, passado para outra, ou ter retido, de novo, os fatos são movimentação financeira, atípico ou não, nós apenas temos movimentação financeira. Agora, eu posso te dar 1000 explicações para essas movimentações financeiras. E o que nós estamos fazendo no Brasil? Nós estamos antecipando. Ora, um cidadão no Brasil ele tem que ser indiciado
depois ele é denunciado, o judiciário recebe a denúncia, passa por um longo, exaustivo processo criminal. Durante a instrução criminal tem um contraditório para as pessoas poderem se defender e ao final ele é condenado. Aí vem uma outra longa jornada, até pelo menos uma sentença de segunda instância para manter aquela condenação. Aí quando a pessoa for condenada, a gente vai e acaba, destrói com a vida dela na televisão, acusando de criminoso, líder de organização criminosa, lavagem de dinheiro. E o que fizeram com o meu cliente? Eu vou falar um pouquinho o que fizeram com o Flávio Bolsonaro. Convido todos a puxar as imagens de janeiro de 2019. Flávio Bolsonaro teve o seu sigilo bancário e fiscal quebrado de forma irregular, ilegal, sem conhecimento e autorização do Poder Judiciário. Por isso que desde o dia 1, a minha luta nesse processo tem sido recorrer e mostrar as inúmeras irregularidades e ilegalidades do qual meu cliente, senador Flávio Bolsonaro, foi vítima. Nós nunca adentramos o mérito e não me preocupa o mérito, não me preocupa. E já vou responder, como toda essa explicação, vou responder a sua pergunta sobre receio de delação premiada. Então vamos lá. Quando eu entrei nesse caso, vou falar a você hoje, eu nunca falei para ninguém, eu fiquei na Barra, lá no Rio de Janeiro, quase 10 dias. Eu pedi, Flávio, eu confio, amo você, sua família, mas eu quero aqui todos os seus extratos bancários. Eu me debrucei por dias e dias e dias em cima dos extratos bancários de Flávio Bolsonaro. E eu tenho documentado com os extratos de todas as contas bancárias dele. Jamais, nunca Fabrício Queiroz repassou R$1 a Flávio Bolsonaro. Mas o Fabrício não pagava algumas contas do Flávio? Só um minutinho. Nunca... Vamos um passo de cada vez. Nós estamos falando o seguinte, acusaram o meu cliente e antes mesmo de, logo no início do pique, destruíram a imagem e a reputação de Flávio Bolsonaro. Ele foi escrachado na imprensa e acusado de uma série de crimes graves, antes mesmo de iniciar essa história. E ali, o que nós tínhamos? Eu pego... Flávio não tinha nenhum recibo, nenhum depósito de Fabrício Queiroz para Flávio. Nunca Fabrício Queiroz fez transferências de sua conta para as contas de Flávio Bolsonaro e não há nenhuma prova nesse sentido. Quando Fabrício Queiroz se manifestou oficialmente no Ministério Público, ele foi claro que jamais repassou qualquer valor financeiro ao Flávio Bolsonaro. Isso é o que Fabrício Queiroz falou. Pois bem, eu vou respeitar quem não quiser acreditar. Ocorre que o Ministério Público do Rio de Janeiro tem na outra mão todos os extratos bancários de Flávio e a sua movimentação financeira. E ele não recebeu esse dinheiro. Então eu vou falar na prática, eu quero falar para quem não entende. Pegaram um monte de movimentação financeira de terceiros, ou seja, é uma baita contabilidade, e isto se tira de contexto e já estão imputando. É uma organização criminosa, esse pagou, aquele recebeu, e já virou uma verdade dogmática. Antigamente faziam isso, o nome disso era Santa Inquisição. Você condena primeiro, acaba com a imagem e o nome da pessoa publicamente e depois nós vamos aguardar uma condenação. Doutor, mas o que está comprovado, o que tem é a retenção, segundo o Ministério Público, segundo a investigação, de parte dos salários dos servidores do gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro para o Fabrício Queiroz, que por sua vez, segundo os investigadores, também pagava, segundo os investigadores, pagava parte de despesas pessoais do Flávio Bolsonaro. E aí, a gente está falando de dinheiro público aqui. Estamos falando de dinheiro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ou seja, o dinheiro público abastecia o salário dos servidores, Queiroz retinha parte desses salários e na ponta pagava, segundo os investigadores, parte das despesas pessoais do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, hoje senador e o filho mais velho do presidente da República. Essa é a triangulação que os investigadores apontam. O que nós temos são acusações, apenas acusações. Flávio Bolsonaro nunca foi indiciado, nunca foi denunciado, não tem nenhuma prova no processo que ele recebeu dinheiro. Ao contrário, está provado que ele nunca recebeu dinheiro. Agora, o que eu tenho visto nesse processo? E agora até eu estou sofrendo isso na pele. Olha o que nós estamos fazendo. Nós pegamos uma informação aqui, tiramos de contexto, pega uma outra ali, tira de contexto e se joga ali e acusa-se do que quiser. É isso que nós estamos fazendo.
Então, não existe nada contra Flávio Bolsonaro. Eu quero fazer uma pergunta. Esse processo em algum momento vai ocorrer, em algum momento, provavelmente o Ministério Público do Rio de Janeiro vai oferecer denúncia, quero crer. Vai haver o trâmite normal, onde o meu cliente vai poder fazer a sua defesa. Eu queria perguntar o que a gente faz quando ele for absolvido, pois provado estará que jamais existiu qualquer esquema de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro. Eu quero perguntar àqueles que passaram 2 anos botando todo dia Flávio Bolsonaro nos canais de televisão do escândalo nacional. Eu quero perguntar o que a gente faz quando em janeiro de 2019, pelo menos todo dia, no Jornal Nacional, 8 a 10 minutos de matérias, aonde botavam detalhadamente toda a movimentação financeira de Flávio. Quando ele recebeu, quanto ele pagou, cheque, beneficiário, número, valor, a data, horas, minutos, dado a dado. Então existe uma série de irregularidades das quais ele foi vítima. É isso que nós temos. Como é que nós vamos ressarcir ou recuperar o dano de imagem causado à família Bolsonaro? Doutor, o senhor falou... O presidente também sofre com estas acusações. O senhor falou que acredita que ele não fará delação premiada, o Fabrício Queiroz. O senhor confia no Queiroz? Eu não posso dizer que eu confio nem que eu desconfio, porque eu não tenho relação e não falo com o Queiroz. O que eu vou lhe dizer é muito simples. Vamos ver se você entende. Eu analiso o processo. No processo, eu não vejo nenhum elemento contra o meu cliente Flávio Bolsonaro. Não há qualquer repasse de recurso para Flávio. Não tem nada. Sobre Queiroz, eu vou repetir. No momento que eu puder falar, eu vou contar tudo sobre Queiroz. Hoje eu estou impedido. Vou repetir. O que eu estou falando aqui hoje é: eu nunca telefonei para Queiroz, nem para nenhuma de suas filhas ou mulher. E tampouco recebi telefonema deles. Não troquei mensagem. Estou tranquilo. Pegaram 3 telefones dele. Vamos lá ver. Olha aqui, não teve várias buscas de apreensão? Ora, se eu sou alguma coisa ali, por que até hoje não tem uma mensagem, um telefonema, nada que me envolva? Doutor, na peça do Ministério Público, nessa peça aqui que o senhor tem também, essa peça de 80 páginas, do Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção, o GAEC, do Ministério Público do Rio de Janeiro, eles citam por 6 vezes, que o senador Flávio Bolsonaro é líder de uma organização criminosa. Mas, na verdade, eles já citam isso e acusam Flávio desde o dia 1. Logo no início começou. É isso que eu estou dizendo que me choca. Se nós pensarmos em dezembro de 2018, antes mesmo do presidente Jair Bolsonaro sentar na cadeira e tomar posse, já estavam destruindo a vida e a imagem de Flávio Bolsonaro com tais acusações. Líder de organização criminosa, lavagem de dinheiro, peculato. E sabe o que é que nós tínhamos ali, naquele momento em que estavam atacando a imagem da família Bolsonaro? A famosa frase, movimentação financeira típica de 1.200.000 na conta de Fabrício Queiroz. E naquele momento, nós demos várias entrevistas, inclusive o Flávio deu entrevista, eu dei entrevista posteriormente. Não é 1.200.000, foram 600 mil reais. E esse dinheiro tinha origem. Era da aposentadoria da Polícia Militar do Queiroz, era de suas filhas, e eles todos botavam numa conta e o pai administrava. Pegaram uma movimentação financeira atípica do Queiroz, de pouco menos de 600 mil reais, e quase destruíram a imagem do Brasil fora, no cenário internacional. Só um minutinho, Caio, desculpa, claro, só para não perder essa linha de raciocínio. Por favor. E ali começaram a atacar Fabrício Queiroz, Flávio Bolsonaro, a família Bolsonaro. Vamos lá. O que me chamou a atenção naquela época? Essa operação não é uma operação, uma investigação que nasceu com exclusividade para Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz. Foi uma operação para a LERJ. Inúmeros parlamentares caíram na malha fina do COAF. E se nós olharmos a lista das movimentações financeiras atípicas, ela tem uma escala de maior volume para menor. Sabe quem está em último lugar de menor valor movimentado? Queiroz, o famoso Queiroz, que tanto dizem que estava procurado. E a primeira pessoa nessa lista era uma assessora do atual presidente da LERJ, que movimentou mais de 50 milhões de reais. E aí vem 50, 40, 30, 20. E eu quero perguntar, Caio, sinceramente a você, ao Brasil, o tratamento que foi dispensado e dado a Flávio Bolsonaro foi igual aos demais parlamentares da LERJ?
Os demais parlamentares da LERJ foram massacrados midiaticamente na imprensa e mesmo procedimento de tratamento como foi o Flávio. E eu já sei o que você vai me dizer. Ah, mas ele é o filho do presidente. Não, isso não existe, amigo. Todos somos iguais perante a lei. Temos que ter o mesmo tratamento. Tem de haver isonomia nesse país. Não é porque Flávio Bolsonaro é o filho do presidente que nós vamos usar toda a máquina contra ele, destruir a sua vida, a sua imagem e reputação, passar 2 anos acusando ele de criminoso e, veja bem... Tudo bem, doutor, deixa eu te fazer uma pergunta. Na quinta-feira... A ação penal não começou. Caio, só isso. A ação penal não começou. Pergunta hoje assim, qual é o status do Flávio Bolsonaro hoje? Ele não é denunciado, não é... Sim, ele é como você que me entrevista. Doutor, eu queria falar... 2 anos apanhando. Sim, eu queria falar com o senhor um pouco de política, porque na quinta-feira, nós detectamos já aqui, durante a programação da CNN, no Expresso CNN também, uma operação política, praticamente, do Palácio do Planalto para desvinculá-lo da figura do presidente Jair Bolsonaro. Na quinta-feira à tarde, os advogados Antônio Pitombo e Karina Cufa divulgaram uma nota em que está escrito, abre aspas, o advogado Frederico Assef não presta qualquer serviço advocatício em nenhuma ação em que seja parte o senhor Jair Messias Bolsonaro, fecha aspas. Afinal, o senhor advoga ou não para o presidente? Sim. Eu sou advogado do presidente Bolsonaro e agora eu vou ter que trazer isso para dentro de um contexto. Vou ter que falar primeiro um pouquinho da minha história com o presidente Bolsonaro e deixar bem claro que a minha relação com o presidente Bolsonaro, inclusive minhas idas ao Palácio, ela é estritamente de caráter jurídico. Eu estou ali como advogado e me relaciono com ele com questões únicas e exclusivas de natureza jurídica, sobre pautas pontuais de temas que dizem respeito a ele. Nunca tratei nada de governo. E essa nota? Só um minutinho, já vou chegar lá. Não tenho nada que ver com governo, não participo de nada de governo e nada tratado sobre governo. Essa nota? Então já vou falar. Eu vou falar sobre essa nota e aí eu vou ter que falar um pouquinho do histórico para vocês entenderem. Essa nota, infelizmente, a doutora Karina Cufa, o doutor Pitombo não fez essa nota e não assinou essa nota. Tenho muito respeito ao doutor Pitombo, um colega muito ético. A doutora Karina Cufa fez essa nota e soltou na imprensa sem consentimento, conhecimento ou autorização do presidente da República. Ele não sabia, não mandou e não autorizou a publicação dessa nota. E o comentário que eu escuto hoje no Brasil inteiro foi que atitude tão deselegante e antiética da minha colega, né? Porque o que todos dizem, parece também um pouco da minha convicção, é que a nota, assim, ela pode querer dizer que foi para tentar proteger, ou eu não sei qual foi a intenção dela, mas parece que ela estava querendo fazer um pouco de propaganda do nome, do escritório, coisa e tal. E eu vou falar por que ficou muito ruim isso, ficou muito feio. Tanto para ela como para o governo ficou ruim. Por quê? Ora, no mesmo dia que ela publicou essa nota, assista o Jornal Nacional, teve uma matéria enorme falando sobre essa nota e sobre a minha pessoa. E o que aconteceu? Olha quão vergonhoso e feio ficou para a doutora Karina Cufa. Ela foi desmentida em rede nacional de televisão. E o Jornal Nacional mostrou o seguinte: mostram inúmeras imagens minhas entrando no Palácio do Alvorada, no Palácio do Planalto, mostra o porta-voz da Presidência da República, num ato oficial, numa coletiva de imprensa, falando em nome do Presidente da República, dizendo que o motivo de eu estar indo constantemente encontrar o presidente Bolsonaro era porque eu era advogado dele para tratar de pautas jurídicas. Inclusive, o porta-voz falou na televisão que o presidente Bolsonaro me assinou as procurações. Doutor, só um minutinho. É que a gente está chegando ao final e eu preciso te fazer, me perdoe te interromper, a última pergunta da nossa conversa. E haverá outras oportunidades, com certeza, mas eu preciso te fazer a última pergunta. Por que, afinal, Queiroz estava na sua casa? Mas você já perguntou várias perguntas. Mas para finalizar, te dando mais uma oportunidade. Nessa oportunidade eu não posso. Agora eu preciso fazer... E se o senhor sente o movimento do Palácio do Planalto para desvincular o senhor da figura do presidente da República? Não, não existe esse movimento, mas eu quero aproveitar para tratar dessa pauta aqui para dizer o seguinte. Só quero dizer o seguinte. 15 segundos. Sem dúvida, existe uma estratégia de todos aonde resolveram
destruir a minha imagem, a minha reputação, e tem uma estratégia hoje acontecendo no Brasil. É apontar os canhões para mim, para me destruir, porque hoje eles entendem que batendo em mim vão acertar o presidente. O plano é, vamos destruir o presidente usando o Fred, porque tem a vinculação. Frederic é advogado do presidente Bolsonaro, logo, o que bater no Fred, nós vamos atingir o presidente. E eu quero dizer o seguinte, hoje, eu fiz um telefonema ao senador Flávio Bolsonaro, e hoje eu disse, Flávio, eu estou sendo usado pelos inimigos da pátria, pelos inimigos do Brasil, por todos aqueles que não amam o Brasil e querem destruir o presidente Bolsonaro, querem destruir a você e ao nosso país. Estão fazendo um massacre midiático contra mim com um só objetivo, atingir o presidente da República e atingir o meu cliente Flávio Bolsonaro. No dia de hoje, eu tomei a decisão, eu liguei para o senador Flávio Bolsonaro e falei, Flávio, eu não vou mais continuar no caso, eu vou sair do seu processo, do PIC, e eu vou subestabelecer para um outro advogado sem reservas de iguais. O senador Flávio Bolsonaro não quis aceitar, pediu que eu ficasse, relutou. Eu falei, Flávio, eu não vou me permitir ser usado para prejudicar o seu pai, presidente do Brasil, e te prejudicar. Então, em nome do senador Flávio Bolsonaro, em nome do presidente da República, e hoje, todo esse estrago que está sendo feito de imagem, eu assumo total responsabilidade e eu estou saindo do caso Flávio Bolsonaro. Amanhã estarei subestabelecendo na primeira hora, sem reservas de iguais, para um outro colega advogado e ficarei fora do caso. E faço isso para que não me usem para continuar atacando injustamente e criminosamente o presidente da República e ao Flávio Bolsonaro. Qual advogado o senhor vai subestabelecer? Eu não vou poder falar isso agora, amanhã eu divulgo, passo para vocês. E ainda que eu não tenha feito nada de errado, porque eu vou provar o dia que eu puder contar a íntegra, ainda assim eu digo, por todo e qualquer dano que eu tenha causado de imagem, eu peço humildemente, eu não tenho nenhum problema em ser humilde e pedir em rede nacional, presidente Bolsonaro, qualquer dano que eu tenha causado a essa situação de imagem, eu peço desculpa ao presidente, ao senador e assumo aqui total responsabilidade. Mas o dia que eu falar, e eu vou falar na íntegra, verão o porquê que eu fiz e verão que nada tem a ver com o que estão me acusando e tentando destruir minha vida na televisão e na mídia nacional. Dr. Frederico Assef, muito obrigado por sua entrevista exclusiva aqui na CNN. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado.